Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência. Quero mandar um abraço lá para a equipe da FEAL, trabalhando nos bastidores para chegar essa programação 24 horas por dia para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamasaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal. Como sempre, muito bom, uma alegria mesmo, de verdade, a gente poder estar aqui junto para compartilhar mais esse tempinho aqui, falando a respeito do Evangelho de Jesus, falando a respeito da doutrina dos Espíritos, falando um pouquinho, inclusive, a respeito da psicologia, lembrando, né, como sempre, que esse nosso quadro aqui fala a respeito de psicologia e fala a respeito de espiritualidade. Muito bem. E hoje a gente tem o tema do livro Pão Nosso, na psicografia do Chico Xavier, na autoria espiritual de Emmanuel. O capítulo é o 105, Observação Primordial. E aí, aquele recorte que o nosso querido Emmanuel faz nas passagens do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29. E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Então, aí em seguida a gente vai falando aí do texto, vai trazendo o resto do texto, né, Edson? E aí, sempre contextualizando, né, gente? Vocês vejam que gozada é que Marcos aparece pouco, né? Normalmente é Lucas, é João, é Mateus. Nesse caso aqui, o Emmanuel pegou uma passagem que está lá em Marcos. E essa passagem aqui, e Jesus respondendo, né, quando ele é interpelado pelo escriba, né? E sempre que Jesus era interpelado, seja pelos escribas, seja pelos fariseus, é porque esse povo estava querendo pegar ele, né? É sempre uma pegadinha, eles sempre estão querendo que ele diga alguma coisa para poder insuflar a multidão contra ele, na medida que ele estava incomodando, né? Ele estava reunindo um monte de gente para falar coisas de uma forma diferente da forma como os fariseus, os chamados doutores da lei judaica, lembrando sempre, né? Jesus era judeu, todos eles eram doutores da lei judaica, né? Que colocavam as escrituras de Moisés, né? De acordo com a interpretação que eles davam, tá certo? E aí Jesus estava dizendo coisas, interpretando de uma maneira diferente, né? Se para eles aquela ideia, né, do fora da igreja não há salvação, sempre que alguém vem dizer, colocar que não é bem assim, que a igreja, que os fariseus, que os intérpretes não eram absolutamente fundamentais para você poder chegar em Deus, né? Isso causava naquela época e ainda causa hoje um problema. É ou não é? Muita gente foi queimada na fogueira por causa desse tipo de coisa, tá certo? Você tira o poder, né, que essas pessoas têm sobre a multidão, sobre o povo de maneira geral. E aí aqui é aquela história que lá em Mateus, ele faz, porque veja, são vários evangelistas contando as mesmas histórias, né? Lá em Mateus, se não me engano, ele conta isso daqui e imediatamente depois ele vai falar, mas então, porque Jesus responde, né?
Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ouve, ó Senhor, ó povo de Israel, né? Ó Israel, que o Senhor é nosso Deus e o Senhor é um só, que é o monoteísmo, né? Lembrem-se que muitas culturas estabeleciam a existência de vários deuses diferentes, né? Nós humanos somos assim. Aquilo que a gente não entende, que a gente não conhece, a gente atribui ao divino, né? Então, ó, era o deus do fogo, o deus do trovão, o deus de não sei o quê, N deuses, né? Os romanos tinham deus do vinho, deus do não sei o quê, N deuses diferentes, né? E aí, o judeu, ele tem essa coisa colocada por Moisés do monoteísmo, um só Deus. Por isso que, né, Jesus responde de acordo com os mandamentos, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus e o Senhor é um só. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí depois Jesus complementa, né? E ao próximo como a si mesmo. Que é quando lá em Mateus o tal do escriba continua. E quem é o nosso próximo? E aí Jesus vem com aquela parábola do bom samaritano, né? Lá, e continua por um outro caminho. Marcos, até onde, pelo que eu vi, não fala, não continua contando desta forma, né? Mas vamos continuar aqui com o que diz Emmanuel a respeito dessa passagem. Ele diz, replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus não é, precede o artigo inicial do decágulo de observação original que merece ser destacada, né? E continua. Antes. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas. Proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Pode até seguir mais um pouquinho, né? E sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que as almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas que surgiriam, né, retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da boa nova. No entanto, sustentou a unidade divina, não é? A fim de que todos os aprendizes se convencesse de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar Deus fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Veja, né? Veja, o que Emmanuel está enfatizando? Essa coisa do Deus único, do monoteísmo que Moisés traz, né? O grande ensinamento que traz para a humanidade é justamente esse, né? De um único Deus. Gente, não é à toa que a primeira pergunta que Kardec faz, né, aos espíritos, quando ele começa a preparar o livro dos espíritos, é essa. A primeira pergunta que Kardec faz é: o que é Deus? Né? Por quê? O monoteísmo, entender que Deus é único, que não são vários deuses, mas que é um único criador, é muito importante, né? E tanto que a resposta que eles dão para Kardec né? A pergunta é: o que é Deus?
Resposta que os espíritos superiores dão. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse causa primária de todas as coisas significa o quê? Tudo que existe, tudo que é conhecido, foi criado por Deus. Por isso, Todo-Poderoso, né? Criador do céu e da terra, etc., que está lá no credo. É um único Deus, nosso Pai, nosso Criador. Aqui o Emmanuel, pegando essa passagem, ele coloca a importância de a gente não perder isso de vida, né? Ele chama de unidade substancial. E diz que Jesus vem, lembrando, né? Por que que Jesus encarna entre nós, né? Ele não precisava fazer isso, mas ele encarna para mostrar na prática para nós que é possível ser melhor a cada dia nesta existência, neste lugar, com todas as dificuldades que este corpo material nos impõe. E vamos combinar que naquela época de Jesus, eu diria que as necessidades eram muito piores do que hoje, né? Ainda continua sendo dormir, comer, se reproduzir, né? Agora, naquela época, comer, vamos combinar que era bem mais complicado, né? Você precisava plantar, você precisava. O que se tinha era escasso, né? As pessoas viviam lá, ele, naquela comunidade, com peixe, né? Era produção de vinho, era, era alimentação com peixe, com aquele pão, né? Que era feito, etc. Gente, era pão, água, peixe. Tinha nem um BK, não tinha nem um McDonald's, não tinha nem um iFood, né? Que hoje a gente, você come o que você quiser comer, né? Você vai num supermercado e você tem, gente, é uma delícia. Você pode comer qualquer coisa, carne bovina, carne suína, aves, peixes, né? À vontade, né? Arroz tem N tipos diferentes, feijões tem N tipos diferentes, legumes. Você vai na feira, a nossa feira, feira livre, é uma maravilha, né? Aqui no Brasil, a gente tem N tipos de fruta à disposição e não é caro, né? Não é como é, sei lá, no Japão. Vai lá, o povo conta, né? Que você vai no Japão, você compra carne bovina por fatia, né? Você vai comprar frutas, você compra um pedaço, uma fatia de melancia. Você compra uma fatia. Ninguém compra um melão inteiro na feira porque é caríssimo. Ninguém compra uma melancia inteira na feira porque é caríssimo. Aqui não, aqui você vai lá no açaí, R$ 13, você compra uma melancia inteira. É, né? A gente tem uma fartura de alimento, principalmente nós, né, que estamos aqui em São Paulo, nas grandes cidades, que é uma beleza, né? Você come o que você quiser e não é nada absurdo, não é nada tão difícil. Eles lá não. Naquela época em que Jesus encarna, as dificuldades são muito grandes, né? Você vai no shopping para comprar roupa, ou você vai no centro comercial de qualquer bairro, de qualquer cidade, e você tem uma variedade enorme de tecidos, você tem uma variedade enorme de tipos de roupa, você tem uma variedade enorme de calçados. Naquela época de Jesus, só usava sandálias quem tinha grana. A grande maioria usava umas coisas lá que seria talvez o equivalente a sandália de garrafa PET, né? Sabe que esse povo, né? Nós não. A gente tem uma facilidade, uma variedade hoje que é muito grande. Então, as coisas mudaram nesse sentido. Está muito mais fácil para nós hoje
do que com certeza era para quem estava ali naquele momento encarnado junto de Jesus, né? É, E ele sabia, ele diz isso, né? Que muitos homens não aceitariam a verdade. Muitos, é, almas numerosas, uma grande quantidade de espíritos tentariam escapar às obrigações justas que surgiriam, né? É, quais são? Quais seriam elas? Retardamento. Retardamento é o que hoje a gente chama de procrastinação, tá? Tudo que é incômodo na psicologia, a gente vai chamar de procrastinação, tá? Tudo aquilo que você sabe que você precisa fazer, mas é desagradável, né? Você deixa para amanhã. Não, amanhã eu faço. Aí chega amanhã e depois, e vai ficando, né? Por quê? Porque é desagradável, porque é uma coisa que você, apesar de saber que deveria estar fazendo, não é gostoso, né? É meio chato, é desagradável, é má vontade, né? De novo, você sabe que é preciso, você sabe que é responsabilidade sua, você sabe que você deveria, diz, né, a boa educação, diz, né, que você devia fazer, mas não quero fazer, não estou com vontade de fazer. Então você, pura e simplesmente, né, ou não faz, ou faz, mas de muita má vontade. Sabe, pedir para filho lavar a louça, arrumar a cama, né, botar a roupa para lavar? Até faz, mas indiferença, né? Isso pode ser muito importante para você, mas não é importante para mim. E se não é importante para mim, não faz diferença para mim, né? Isso que é a tal indiferença. Ou preguiça. Não quero. Não estou com vontade. Não, vai fazer isso. Não, não vou. Vou ficar deitado. Quero dormir, né? Não enche. Não quero saber. Só que Jesus está falando de procrastinação, de má vontade, de indiferença e de preguiça em relação à boa nova. O que é a boa nova? Não é a rádio, é o evangelho, né? A Rádio Boa Nova chama Rádio Boa Nova justamente porque ela traz essas mensagens, que são as mensagens do Evangelho de Jesus. O que a gente considera como boa nova são os ensinamentos que nos foram trazidos por Jesus, né? É, E muita gente, infelizmente, tem mesmo essa má vontade, tem essa indiferença. Isso pode ser importante para você, mas não é muito importante para mim. Ou é preguiça, porque implica em responsabilidades que nem todo mundo, em função, já falei isso aqui para vocês algumas vezes, né, gente? Enquanto espíritos, nós somos todos muito jovens ainda. E por isso que, apesar de a gente ter conhecimento, apesar de a gente saber que determinadas coisas não deveriam mais ser feitas e que outras coisas são as que realmente deveriam nortear as nossas escolhas, a gente meio que deixa de lado, não leva tão a sério, né? Tem uma certa preguiça de fazer, porque colocar o Evangelho de Jesus em prática na nossa vida não é a coisa mais simples do mundo, não. É muito bonito de dizer, mas na prática faz com que determinadas escolhas tenham que ser diferentes. Lembra daquela ideia? Se Jesus estivesse no meu lugar aqui agora, qual escolha ele faria? Sempre que você fica na dúvida se faz isso ou faz aquilo, né? Se você fizer essa pergunta, se tivesse Jesus aqui no meu lugar, o que que ele escolheria?
Jesus escolhe sempre o certo. E nem sempre o certo é o mais gostoso. Vamos combinar que, muito pelo contrário. Na grande maioria das vezes, o que é gostoso é o que não é o certo, né? Não é isso, Nando? É, porque exige o esforço para se realizar o certo, né? Porque existe muitas ondas contrárias ao certo. Existe aqueles que não querem ver o certo acontecer, né? E interessante aqui, né, que se Jesus não fizesse essa afirmação, essa demonstração, não respondesse firmemente ali para os fariseus, ele fala que em determinado momento que existiria um relaxamento, né, e as pessoas iam se esquecer facilmente, ia deixar para lá, e o propósito de Jesus era ao contrário, né? Ele vinha justamente para estimular a gente a lembrar do Pai, ele veio representando o Pai, e isso foi importante, a sua passagem por aqui nesse sentido, né, Edson? Com certeza, né? De novo, faz a diferença. Foi tão importante a passagem de Jesus, né? Porque quando a gente pensa, né? Ah, para que que ele veio, gente? Eu, hein? Foi coitado, né? Só para sofrer, só para aqueles como se não fôssemos nós lá naquela época encarnados, né? Só para aqueles espíritos feios, rudes, ignorantes, né? Não darem bola para ele e fazerem sofrer do jeito que fizeram com que Jesus sofresse, etc, etc. A gente nem sempre lembra que os espíritos ali encarnados, muito provavelmente éramos nós mesmos, né? E será que seria tão difícil hoje se Jesus resolvesse encarnar novamente aqui entre nós para dar uma verificada no que a gente faria? E enquanto a gente realmente está colocando em prática essa boa nova, será que seria muito diferente? Será que ele não seria? Tudo bem que hoje em dia a gente não usa mais a crucificação, né? Mas será que ele não seria colocado aí numa cadeia de segurança máxima, né? Será que ele não seria? O que que será que a gente faria com Jesus, né? Se de novo ele viesse e começasse, escuta, né? O que que vocês estão fazendo da vida de vocês, né? Por que que as escolhas que vocês estão fazendo continuam sendo as escolhas de 2000 anos atrás, né? Ou será que não, né? Quando Jesus começa a falar aqui, né? É, como é que é? No entanto, ele sustentou a unidade divina. Ele continuou falando de amar a Deus sobre todas as coisas, né? E depois ele complementa com o segundo mandamento, que amar a Deus sobre todas as coisas como o primeiro e ao próximo como a si mesmo, como o segundo grande mandamento. É, para quê? Para que todos os aprendizes, para que todos nós nos convencêssemos de que seria possível envenenar a liberdade própria, né, fazendo escolhas ruins, criando deuses fictícios, erguendo discórdias e traindo, ainda que de vez em quando, a lei, parando pelos caminhos, né? Ensaiando a guerra, a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas aos quais todos se ajustarão. Agora, vamos pegar essa parte aqui. Envenenando a liberdade própria, né? Porque você veja, Deus nos deu o livre arbítrio, essa possibilidade maravilhosa de fazer as nossas escolhas. Eu acabei aqui antes de começar a gravação do programa, eu estava atendendo uma paciente que estava realmente, nesse momento, às voltas com isso. O que que eu faço?
né? O que que eu faço? Extremamente angustiada. O que que eu faço? Sem prestar atenção, sem perceber que foi o que a gente trabalhou, que poder fazer. Gente, o que que você pode fazer? Você pode fazer qualquer coisa. Deus, claro que, né? Estou falando agora isso aqui para vocês. O que que vocês não podem fazer? Deus nos deu o livre-arbítrio. Você pode fazer qualquer coisa. Paulo disse isso, né? Tudo posso. Agora, nem tudo me convém, isso é verdade. Então, antes de fazer qualquer escolha, o que você vai fazer na prática é ponderar, né? Veja, eu posso fazer nessa circunstância, a escolha pode ser essa ou essa. Cada uma delas vai gerar uma consequência. A gente sempre tem certeza de qual é a melhor? Claro que não. É só por hoje, gente. Ah, escolher ficar com determinada pessoa ao invés de ficar com a outra implica numa escolha que você está fazendo neste momento. Pode ser que talvez você esteja escolhendo ficar com essa pessoa, esteja abrindo mão do grande amor da sua vida, sei lá. Pode ser, né? Agora, por quê? Que neste momento você está considerando que se relacionar com esta pessoa seja a melhor coisa. Por causa disso. Dá para ter certeza absoluta de que é a melhor escolha? Que amanhã você não vai se arrepender? Claro que não. E por que não? Porque não depende só de você. Um relacionamento envolve sempre duas pessoas. O que que depende de você? O que você vai fazer. Agora, escolher, determinar o que o outro vai fazer, aí não, está fora, né? Está fora do teu controle. E lembrar que só se frustra quem coloca expectativa onde não deveria, né? É uma coisa que você tem sempre que ter na sua mente. Por quê? Se você acha que o outro vai agir, vai sentir, vai fazer em relação a você o que você gostaria, a probabilidade de você cair do seu cavalinho é muito grande, né? Não, ele vai fazer, ele vai agir, ele vai escolher, inclusive em relação a você, o que ele considerar que é melhor para ele, tá certo? Então, para não se frustrar, não coloque expectativa no que está fora do teu controle, né? Esse é um. E o livre-arbítrio que Deus nos dá é uma bênção, gente. Tá certo? E por que que você é que escolhe? De novo, porque quem vai viver as consequências da escolha que você fizer nesse momento é você. E isso tem dois lados? É verdade. Durante uma grande parte da vida da gente, quem faz as escolhas não somos nós. Por quê? Porque a gente não tem maturidade suficiente para isso. A gente precisa de ser orientado. Então, durante uma grande parte da nossa vida, quem faz as escolhas por nós são nossos pais. Você não estudou na escola que você estudou, lá no ensino fundamental, porque você quis. Foram eles que determinaram. Nós consideramos que é nessa escola que você vai estudar por causa disso, sei lá, né? Quais foram os motivos? Onde você morou, foi você que escolheu. Foram eles que determinaram. Você, durante esta você vai morar aqui. O seu quarto vai ser esse. As roupas que você vai usar serão essas. Os alimentos que você vai ingerir são esses, né? Por quê? Era o que era possível de acordo com o que eles entendiam que era o melhor para você. E tá tudo certo, né? E você se transformou na pessoa que você é hoje, graças a essas experiências que você teve. Com certeza foi o melhor que eles puderam proporcionar para você naquele momento da vida deles, né? E tá tudo certo. Só que em algum momento
Você é que passa a escolher. Assim como nós escolhemos nesse momento fazer um pequeno intervalo aqui na nossa conversa para a gente poder fazer as nossas preces e as nossas vibrações, né, Nando? Exatamente. Então vamos nos preparar aí. A gente sempre recomenda a colocação aí de um recipiente com água, um copo, uma xícara e uma garrafinha. E aí os benfeitores vão trabalhar nessa água, nesse líquido precioso, no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Vamos lá então, nesse momento de prece, de oração e vibrações. Que nós possamos nesse instante nos ligar aos benfeitores espirituais, nessa conexão com esses trabalhadores da luz, com o nosso Mestre Jesus. Que nós possamos, nesse instante, né, nos fixarmos também no texto de hoje, nessa questão primordial do nosso Pai, como Jesus veio nos trazer. Quando foi perguntado por escribas, fariseus, saduceus, na época, ele disse: Não vim para destruir a lei, mas sim para cumpri-la. E aí ele vem e nos faz recordar e enfatiza este Criador, este Pai único. E nós possamos, então, pedir aos benfeitores queridos, a Jesus, nosso Mestre, a Ti, Senhor, que possa nos auxiliar nas nossas dificuldades de entendimento, de compreensão e muitas vezes de esquecimento da tua misericórdia e do teu amor. Que a vossa luz, Senhor Jesus, continue iluminando os nossos caminhos, depois lá de mais de 2000 anos que estiveste entre nós, deixando os teus exemplos para continuarmos no caminho do nosso Criador. Que a tua luz possa proteger, amparar e iluminar corações perdidos, corações sofridos, corações doloridos, precisando de socorro, de amparo, de consolo e de bálsamo. E assim pedimos, Senhor, que a tua luz possa cobrir todos os seres, todas as pessoas, espíritos do nosso planeta que estão vinculados e ligados a esse planeta, que a vossa luz esteja em todos os lugares, entre os nossos familiares, lares, entre as pessoas da sociedade, da nossa vizinhança, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso continente, de todos os continentes, de todos os países, de toda a natureza, Senhor, de todos os reinos, mineral, vegetal, animal, pré-hominal, hominal e espiritual da terra. Que a vossa luz possa nos iluminar, então, mais uma vez, pedindo-te, Jesus, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova, da possibilidade de chegar essa mensagem que Jesus um dia proferiu lá há mais de 2000 anos atrás. Então, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, a FEAL, né, Fundação Espírita André Luiz, tem a missão de levar o bem, levar o Evangelho de Jesus, levar o Espiritismo a tantos corações. Você pode ajudar se associando ao Clube Amigos da Boa Nova. Entre no site e saiba como, amigosdaboanova.com.br. Se você quer ser atendido por uma pessoa, temos a nossa central, que é a 0800 12 018 38, ou o telefone fixo 11 2458 3214. E o meio de comunicação rápido e instantâneo, que é o WhatsApp. Anote aí o número do WhatsApp, né, do clube, 11 97 834 2246. Se você puder fazer aí um Pix, uma doação instantânea aí de banco para banco, nós temos a chave do Pix, que é o número de um celular, 11 97 261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Esperamos você. Muito bem, Edson, aí na continuidade dessa observação primordial como o Emmanuel nos traz, né? Uhum. Aí você quer terminar a leitura? Eu acho que a partir ali do onde termina em torno da Boa Nova, no entanto, No entanto, sustentou a unidade divina, seja ali, né,
procurou trazer essa ideia do Deus único, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, tirar provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão de que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. E aí, que se a gente volta lá, né, na passagem que o Emmanuel traz de Marcos capítulo 12, o versículo 29 é esse: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, né, que ele termina aqui. O próximo, versículo 30, vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E aí depois ele completa, né? E o segundo mandamento ao próximo como a si mesmo. Mas esse versículo 30 de Marcos aqui: amarás, pois, então o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, você vai colocar toda a tua energia em aprender a amar a Deus, né? E aí, gente, vamos pegar o que o Emmanuel acabou de dizer. Porque senão é muito fácil que vocês se convençam de envenenar a liberdade própria. De novo, a liberdade própria é o nosso livre-arbítrio. Ou seja, nem sempre a gente usa esse livre-arbítrio como deveria, da maneira correta, fazendo realmente as melhores escolhas, lembrando que o objetivo de estarmos encarnados aqui, de acordo com a doutrina espírita, é sermos melhores a cada dia, tá? Esse é o grande objetivo de a gente estar aqui usando mais uma vez um corpo de carne e osso nesse grupo familiar, nesse grupo, né, de espíritos com os quais a gente convive todos os dias, na família, no trabalho, onde quer que seja, na escola, né? A gente aprende através da vida de relação, convivendo com os outros espíritos encarnados e desencarnados, inclusive, com os quais a gente está aí todos os dias. Nós criamos, diz Emmanuel, deuses fictícios, porque você veja, quando ele insiste tanto que Deus é um só, né? Não se trata de qual é o nome que você dá para o Deus que você escolhe na sua religião. Não é disso que ele está falando. Deuses fictícios se ele está chamando de Deus, esse a quem a gente coloca no qual a gente coloca as nossas energias, para descobrir qual é o seu Deus, basta você se perguntar. Escuta, vamos pegar um tempo menor do que a encarnação inteira, que é muita coisa. Vamos pegar um dia, da hora que você acorda, né? Vamos tirar até a noite da jogada, só o dia. Da hora que você acorda, da hora que você desperta, até a hora que você vai dormir novamente, a tua energia é direcionada para quê? Né? Que você veja, o que ele está chamando de Deus fictício? Se você despende a maior parte da tua energia e do teu tempo ao longo das 24 horas de um dia, por exemplo, para ganhar dinheiro, quem é o seu Deus? Né? Se é para ganhar dinheiro, então o Deus é o dinheiro. O Deus são as coisas materiais. Se você dedica a maior parte das 24 horas de um dia para trabalhar, para receber um salário no final do mês, para pagar conta, para pagar boleto, então talvez seja correto a gente dizer que o teu Deus são os boletos, né? Veja,
As coisas materiais são muito importantes, porque nós estamos encarnados, nós estamos usando um corpo material que exige coisas materiais. Se você não se alimentar, não proporcionar alimento adequado para a tua família, vai ser um problema. Se você não proporcionar vestimenta adequada, habitação adequada, etc., etc., é claro que vai ser um problema. Agora, por que que Jesus enfatiza que Deus é um só? Por que que Emmanuel enfatiza que Deus é um só, né? Não faça teu Deus fictício o dinheiro, né? Ele é muito importante? Ele é muito importante, mas ele não é o mais importante, porque você não está aqui encarnado para ter casa própria. Você não está aqui encarnado para ter uma casa enorme. Você não está aqui encarnado para ter um carro zero. Você não está aqui encarnado para ter casa na praia. Você não está aqui encarnado para deixar coisas para seus filhos. Você está aqui encarnado para ser melhor. E independente de qual seja o trabalho que você tem, qual seja o trabalho ao qual você se dedica para poder pagar os boletos, para ter o salário no final do mês, ou para ter a renda necessária, né? Para você poder arcar com as suas despesas, etc., com as suas obrigações financeiras, independente de qual seja ele, você pode, através dele, ser melhor a cada dia, fazer o melhor pelo seu próximo, fazer o melhor pela sua família, fazer o melhor por você mesmo, né? Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama a si mesmo, né? Sem nunca perder de vista que o verdadeiro motivo de estarmos aqui reencarnados mais uma vez é para nos transformarmos em pessoas melhores. E isso vale para tudo o que você faz, da hora em que você acorda até a hora em que você vai dormir. E para nós, espíritas, né, a doutrina, inclusive, ensina para a gente que mesmo durante o sono, quem precisa do descanso é o corpo, que é uma máquina, ainda que orgânica, que precisa dormir, que precisa descansar. Agora, nós espíritos que estamos usando este corpo neste momento, enquanto ele descansa, entendeu? A gente vai fazer outra coisa, né? Igual o carro que você bota lá, o celular. Você bota lá ele para carregar, mas não significa que você não vai fazer outra coisa enquanto está carregando, né? O corpo descansa e nós espíritos vamos fazer coisas que interessam para nós. Normalmente é continuar trabalhando mesmo, só que trabalhando em prol do próximo, trabalhando em função de aprender com a experiência do outro, trabalhando em função de diminuir as dificuldades pelas quais os outros passam. Coisa que a gente pode fazer enquanto trabalha, enquanto estuda, em qualquer atividade que você tenha ao longo do dia, desde que você não perca de vista que esse é o verdadeiro objetivo. Esse é o motivo que faz com que nós estejamos encarnados nesse momento. Combinado, gente? Né? É isso que Emmanuel quis enfatizar quando ele traz essa passagem do Evangelho. Deus é um só, nosso Pai, nosso Criador. Beijo no coração, até a próxima. Como sempre, foi muito bom, foi uma alegria muito grande a gente poder compartilhar esses minutos juntos aqui. Não é não, Nando? É isso aí, gratidão pelo Edson aí disponibilizar esse tempo aí tão importante aí para ele e estar com a gente aqui. Então, muita paz, muita luz, muito amor e até o próximo programa Alvorada. Tchau, Edson, tchau todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. Nando. Tchau, pessoal. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer.
Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.